Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos diários. Hoje vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem na escola, considerando o autor Cipriano Carlos Lucchesi. Ele fala sobre exame e sobre avaliação. E aí ele fala que o exame é pontual, é seletivo, é classificatório, e a avaliação não, ela é inclusiva, ela é um instrumento que serve para diagnosticar a qualidade da aprendizagem e deve ser utilizada com embasamento, com fundamento e que sirva realmente para promover e melhorar a aprendizagem. Lucchesi ele faz um breve relato sobre o Ratio Studiorum de 1599, que é o método jesuíta de educação, que ia dizer como a escola deve funcionar, como a escola deve trabalhar. E esse método tem um capítulo exclusivo que fala dos exames. Então tem lá uma pessoa que elabora o exame, aplica o exame, mede o conhecimento e dá uma nota para os alunos. E aí ele fala também sobre a didática magna, que é o Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, de 1632, de Amós Comênio. Então, o que acontece? Comênio na didática magna, a arte de ensinar tudo a todos, esse é o título do livro, porém ele estabelece critérios. A idade do aluno, quem pode ser o aluno, a classe social. Então, na verdade, não é bem ensinar tudo a todos, mas guardadas as diferenças, hoje, Cipriano Lucchesi, ele vai dizer que a educação brasileira, ela se baseia totalmente nesses dois métodos, o Ratio Studiorum, que é da Igreja Católica, e a didática magna, que é da Reforma Protestante, ou seja, a Igreja Evangélica. Então, baseado nesses dois métodos, hoje a escola tradicional é a que vigora até hoje. Então, com exames, que simplesmente parecem com provas. E aí, ele fala também sobre Ralph Tiller, que é um norte-americano que desenvolveu um método de ensino por objetivo, ensino consistente, planejado, eficiente. A ideia dele era, se ele tivesse 100 alunos, ele fazia todos os 100 ser aprovados. Ou seja, ele começou, até então não existia nenhuma publicação teórica antes dessas duas, e ele foi o primeiro teórico, e os passos que ele propunha: letra A, ensinar alguma coisa; letra B, diagnosticar a qualidade do aprendido; letra C, a aprendizagem negativa ou insuficiente, quando diagnosticada, era ensinar novamente até que o aluno aprendesse. E aí, de 1930 a 1945, foi o período tilleriano da avaliação como recurso pedagógico. E aí, o desenvolvimento da administração científica, de Taylor, nos Estados Unidos, o período do Taylorismo, de Fayol na França, e a produção em série, o Fordismo, a produção em escala, acabou que o método dele, que era de avaliação, de inclusão, os seus seguidores acabaram utilizando ele como um método de avaliação de larga escala, de ranqueamento. Então, inicialmente, a ideia dele era que todos aprendessem, mas acabou que não foi usado da forma inicial que ele propôs. E aí, em 1971, a Lei 5.692 de 71 cria o primeiro e o segundo grau, o governo Médici. Ele aboliu a expressão exames escolares, porém ele criou a aferição do aproveitamento escolar. Então, notem que até então, do Ratio Studiorum e da didática magna de Comênios, eram exames escolares. E aí, no governo Médici, ditadura militar, tirou essa expressão, colocou a aferição do aproveitamento escolar, que continuou não deixando de ser exames. E aí o Lucchesi, ele faz um trabalho no sentido de a avaliação sob a ótica operacional, o ato de avaliar, e o exame. E o que ele constata é que hoje, nas escolas brasileiras, só se pratica exame.
Então, embora se diga que está sendo feito uma avaliação, porém a operação que é feita é a de um exame. E aí, por que que isso acontece? Às vezes o professor é influenciado por fatores filosóficos, políticos, religiosos, institucionais. Então, dependendo da sua formação, do bairro em que ele atua, da escola, ele acaba aplicando ali um exame, né, e fala que está fazendo avaliação. E, na verdade, não é. Ele faz ali uma avaliação, porém essa avaliação dá nota, dá conceito, considera o que o aluno respondeu na íntegra, se está correto ou se está errado. E aí o exame, para o Lucchesi, ele é classificatório, é antidemocrático e excludente. Classificatório porque você tem uma lista ali com os melhores e os piores. Antidemocrático porque ele não serve para nada, a não ser para rotular e taxar o aluno como bom ou como ruim. Então ele não vai servir, o que ele não aprendeu eu vou ensinar novamente, vou trabalhar novamente, ele vai aprender. E é excludente, porque uma vez que você coloca esse aqui é o grupo dos ruins, né? E aí você tem o quê? Hoje a hegemonia nas escolas brasileiras é o exame, ou seja, está arraigado no pensar da sociedade de alguns professores. A gente vê muito pai e mãe falar assim: esse menino não sabe ler direito, será que ele passou na prova mesmo ou ele colou? Então, quer dizer, é um exame, né? A própria sociedade cobrando. Não, tem que fazer um exame, tem que fazer uma prova para saber se ele dá conta. Se ele não der conta, ele tem que ser reprovado. Então, e aí o Lucchesi traz aqui, eu vou até exemplificar o exame. O professor deu uma aula sobre, vamos dizer ali, advérbio. Aí o aluno tirou nota 4. Na próxima nota, ele explicou novamente, avaliou de novo, tirou 10. O professor soma 10 mais 4 dá 14, divide por 2 dá 7. O professor fala, sua nota é 7. Isso é um exame. Então ele não considerou que o aluno não sabia, que o aluno não tinha entendido a explicação. Quando ele explicou novamente, o aluno entendeu, compreendeu, tirou 10. E aí ele deu uma média 7. Ele considerou que o aluno não sabia. Se fosse avaliação, a nota seria 10. Por quê? Olha, eu dei uma avaliação, vi que ele não tinha entendido algumas partes, expliquei novamente, ele entendeu, fez novamente a avaliação, tirou 10. Então a nota dele é 10, porque agora ele já sabe. Então, essa é a ideia que o Lucchesi faz para diferenciar o exame da avaliação. E ele fala que a avaliação é o ato de investigar para intervir e buscar resultados. Ou seja, nesse sentido aqui, houve exame. Nesse sentido de dar um 10 foi avaliação. Ou seja, eu avaliei, expliquei novamente, avaliei novamente e constatei aqui que ele tem os conhecimentos para um 10. A avaliação, embora a escola exija uma nota, um conceito, voltando a esse exemplo, não há necessidade de seguir o de exame, mas o de avaliação. Eu vou aplicando atividade, questionário, produção textual e vou medindo. E aí no final eu digo, o aluno consegue compreender, conhecer os conceitos, as habilidades necessárias, está apto, está dentro dos padrões normais, e aí se for o caso, até coloca a nota 10. Porém ele fala da avaliação que o foco não é a nota, mas sim investigar a aprendizagem. E aí ele fala também com relação aos instrumentos para coleta de dados e o registro para relatar. Os instrumentos seriam o que? A prova, o questionário, o teste, o seminário, o trabalho, a produção textual, as atividades extraclasse. Então, os grupos, divisão em dupla, trio, equipe de 5, enfim, seja como for, e aí registrar e relatar, olha, o aluno participou, desempenhou, atuou, se esforçou, e deixar isso registrado como nota ou como conceito, que seja nota A, nota B, enfim, ou 10, 9, que seja. E aí ele fala que a avaliação
ela tem ela de acompanhamento, que você acompanha a aprendizagem do aluno, e tem a avaliação de certificação, que depois de um curso, de uma etapa, é aplicada a avaliação para certificar de que aquela etapa foi concluída com êxito. Então, o Lucchesi, ele aborda essas duas diferenças. Eu apliquei uma avaliação para quê? Para saber se ele está aprendendo ou para saber se ele já aprendeu. E aí, eu posso também constatar os conhecimentos majorantes, lembrando que conhecimentos majorantes é aquele que o aluno sabe além do que era necessário, ou seja, ele sabe mais do que o proposto para aquela etapa, porém isso não pode ser cobrado. E o Lucchesi fala da aprendizagem para o domínio, né, uma turma aí de 4º ano, o que eles têm que saber? Quais são os requisitos para estar no 4º ano? Então é de tudo, do 1º, do 2º, do 3º, que ele já aprendeu, é do domínio. E para o desenvolvimento, que é aquilo que vai ser dentro do 4º ano, que é a etapa que ele está estudando. Então o Lucchesi, ele é bastante conhecido, bastante cobrado pelo centro de seleção. Cabe um aprofundamento, a leitura a mais, quem quiser estudar um pouco a avaliação da aprendizagem na escola. Aqui não vamos nos delongar para que o vídeo não fique muito longo, e por hoje é só, pessoal.